Olá, boa noite. Dando prosseguimento ao nosso especial com ex-prefeitos, a gente recebe aqui no Alta Definição o primeiro eleito pelo PT, Partido dos Trabalhadores, aqui na cidade. A gente conversa com Paulo Tadeu. Alta Definição, apoio cultural, GR Vivari e Plano Funerário São Luís. Paulo, boa noite, bem-vindo ao Alta Definição aqui da Plan. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui nesse programa que também já vai se firmando aqui no cenário de comunicação em Poços. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, as pessoas que nos acompanham. Paulo, eu vou começar fazendo a mesma pergunta para você que eu já fiz para o nosso entrevistado anterior. É difícil ser um ex-prefeito? Olha, não, na verdade, eu acho que acrescenta mais responsabilidade e isso angustia um pouco a gente. E quando a gente olha e percebe claramente o que poderia ser feito diferente, a contribuição que eventualmente você poderia dar, isso angustia porque você tem um limite, você não pode invadir espaços, né? Não pode invadir competências. Isso me lembra uma lição que eu recebi de um grande adversário, um adversário duríssimo, que esteve aqui à frente da prefeitura como prefeito nomeado, que foi o Ronaldo Junqueira. Ele me deu uma lição. Quando eu venci as eleições, ele foi o primeiro adversário a me ligar e me dizer, olha, eu tenho experiência. Se você precisar de mim, você pode passar a mão no telefone, me ligar, que eu estou à sua disposição. Você é o prefeito, mas eu tenho alguma coisa para te ajudar e contribuir. E eu, eventualmente, ligava para ele, às vezes até para satisfazê-lo pelo gesto. Né? Mas só um pouco mais de angústia, que você percebe que algumas coisas poderiam ser feitas de modo diferente. As tuas eleições para o Executivo, elas foram eleições muito disputadas, eleições muito voto a voto, eleições muito difíceis e uma derrota muito traumática. Como que você lidou com tudo isso? Como foi passar por todo esse processo, Paulo? Olha, na verdade, a eleição de 96, ela foi uma eleição que causou revolta mesmo, né? Pela clara manipulação do processo, e isso eu não, quero dizer que não personalizo isso não, até porque a pessoa que acabou tomando posse, que é o Geraldo Tadeu, se transformou depois num político exitoso, vitorioso, uma pessoa com grande capacidade de trabalho político. A eleição de 2004, essa foi decepcionante porque nós estivemos com as eleições nas mãos, né, e perdemos aí no detalhe, no final, numa campanha dificílima, no dia das eleições muito difícil. Mas tudo isso é parte, tudo isso é acúmulo, né? Como eu tenho uma formação de esquerda, né, eu sempre considerei que os processos eleitorais eles não são um fim em si mesmo, né? Eles têm outros objetivos, como discutir, debater, refletir, conscientizar, buscar ampliar as parcerias, ampliar apoios. Então, esse processo de acúmulo sempre foi o que me motivou sempre a continuar. E eu sempre tive lá em casa uma frase que eu repito aos amigos, aos companheiros, a Cacá, sobretudo, né? Eu digo com frequência o seguinte, olha, derrota em eleição é tristeza e choro no primeiro dia, frustração no segundo e luta no terceiro, né? Retomar a vida e retomar a luta no terceiro. A derrota para o Geraldo, naquelas condições que a gente sabe e que a cidade acompanhou, essa foi um pouco além do terceiro, né? Essa foi porque eu tive que brigar por ela, né? Porque não era possível que eu ficasse em silêncio diante do escândalo, né? De urnas com mais cédulas do que votantes. Isso não era possível. Então eu fui além, né? Fui até o TSE e buscando não reverter o resultado, não apenas recontar, né? Apenas recontar. O que faria com que uma recontagem anulasse pelo menos 5 urnas, que eram escandalosas, né? Todas as urnas foram escandalosas, mas teve 5 que foram absolutamente inaceitáveis, né? Porque não tem como não fechar a contabilidade. Se tem 300
votantes na sessão, tem que ter, no máximo, 300 sedas. Você não pode ter 370, 318, 320. Né? Então, ela se estendeu muito mais em função disso. A de 2004 também foi difícil, né? Então, essa realmente foi uma derrota. Uma derrota no detalhe, é claro. Com o Luiz Antônio vice. Com o Luiz Antônio vice, um bom vice. Trabalhou muito, foi um bom companheiro de campanha. Fizemos campanha que eu acho que o Geraldo nunca imaginou fazer, porta de fábrica, sindicato, mas ele foi um companheiraço e a campanha chegou ao ponto em que chegou, é que nós tivemos vitoriosos até, né? Aí os últimos 2 dias, o sábado e o domingo, foram decisivos, né? Acabamos perdendo aí por 600 votos. Eu ainda tenho um dado interessante, que na segunda-feira, antes das eleições, eu tinha mandado fazer uma pesquisa com um instituto muito respeitado, porque o Ibope aqui da IPTV era um escândalo, né? Dava 20% de diferença e a gente tinha pesquisas internas que não davam isso. E aí eu fiz uma pesquisa com um grande instituto de pesquisa e o resultado veio com a gente com uma certa folga na frente. E nós tínhamos uma estratégia de desgaste do adversário para a última semana. Com esse resultado, eu segurei essa estratégia de desgaste. Falei, nós não precisamos desgastar mais, o que nós precisamos agora é acumular. 2 dias depois, eles me ligaram dizendo que tinham errado o campo. Uhum. Então, isso também contaminou as nossas possibilidades. Mas foi uma campanha belíssima. Nós perdemos tendo 36 mil votos, né? O vencedor teve 36.600 votos a mais, eu tive 36 mil. Foi uma eleição duríssima. Aliás, eu encontrei com o Agostinho Junqueira, outro dos velhos tempos, que ele me disse que eu fui, em Poços de Caldas, eu fui capaz de fazer as melhores campanhas de Poços, depois das minhas, ele me disse, depois das dele. Paulo, sentar na cadeira de prefeito, quando você chega no gabinete, você pela primeira vez senta na cadeira de prefeito, o peso ele já vem automaticamente, não? Ou demora para cair na real da responsabilidade? Não, pelo contrário. Eu fiz uma transição muito bem feita. Eu fiz um trabalho de transição muito bem feito. Nós tínhamos um programa de governo. Nós tínhamos um programa de governo baseado em dados reais do município. Nós tínhamos um programa de governo baseado em estatística. Nós tínhamos uma clareza sobre a situação financeira do município, que era boa, não era ruim. Nós tínhamos uma clareza sobre a dimensão do serviço público, que já era grande. Então, nós chegamos já com ações prontas para os primeiros 100 dias. Tanto é que o relatório meu de 100 dias de governo é um relatório consistente, bastante... 100 páginas. Nosso relatório de 100 dias é 1 página por dia. Então, assim, nós chegamos sabendo exatamente o que fazer. Evidentemente que você tem 2 coisas. Primeiro, as questões subjetivas, né? O funcionamento da máquina. Essa é uma questão que você só vai dominar com o tempo. Ou seja, o prefeito ele sabe o que ele vai encontrar, mas como a máquina funciona é na prática. É uma subjetividade, porque a máquina é humana, ao contrário do que as pessoas dizem, a máquina da administração é humana, ela é composta por pessoas. E as pessoas têm as suas subjetividades, inclusive as antipatias, né? Eu não tive muitas, mas eu tive algumas antipatias no entorno do gabinete, pessoas que não imaginavam que o PT pudesse chegar ali, né? Qual o limite para um prefeito que senta na cadeira de prefeito, o limite de tempo, prazo que ele tem para entender como a máquina funciona para que o governo dele não naufrague? Eu diria assim, a compreensão, se ele for dedicado, se ele realmente estudar, ter preocupações com relatórios, olhar o que acontece, estudar os fluxos, ver o tempo que leva entre uma decisão e uma realização. Eu acho que você consegue fazer esse domínio com 6 meses, mais ou menos, é possível fazer. Eu acredito que com 6 meses eu já tinha entendido a parte subjetiva. A parte objetiva, honestamente, eu cheguei já com algum conhecimento, porque nós estudamos muito Poços. Né? E quando eu falo estudamos as estatísticas, estudamos os resultados, estudamos orçamentos, eu quero dizer também que nós estudamos a história de Poços, que também é uma coisa fundamental,
Porque as pessoas que passaram antes, elas não fizeram as coisas só porque queriam ou só porque entenderam que era prioridade. Existe todo um mecanismo ou existe toda uma inspiração que levou as pessoas a realizarem ou deixar de realizar algumas coisas. Sobretudo no que deixaram de realizar. Porque às vezes é muito fácil você criticar, olha, por que não fez uma ponte sobre o rio que cai? O rio, né, para fazer uma referência aqui. Aí você vai perceber que ele tem um estudo para dizer que aquilo não é correto. Eu vou colocar um dado aqui. Por que não fizeram a trincheira da Correia Neto antes? Porque todos os estudos indicavam que não devia fazer, porque não ia mudar muita coisa. E eu fiz um novo estudo. Falei, não, quem sabe eles estão errados. Eu desperdicei dinheiro? Não precisava. Realmente eles estavam certos, eu não precisava. Então, assim, você vai se encontrando no dia a dia, né? Você vai tendo mais informações, mais referências. Agora, o histórico é fundamental. Tal lei assim poder mudar. Vai lá dar uma olhadinha na justificativa do projeto de lei. Por que fizeram? Então nós não podemos mudar, olha aqui por quê. A gente está na questão do lastro, então. É preciso ter um conhecimento mínimo e básico para você conseguir gerir uma cidade e conhecê-la. A história da cidade é fundamental, principalmente para mim, que não nasci aqui. Né? A história da cidade é fundamental, você tem que saber. Você tem que saber quem que foi o Francisco Escobar, quem que foi o Assis Figueiredo, quem que foi o Miguel Carvalho Dias, o que eles fizeram na frente da prefeitura, quem foi o Agostinho Junqueira, né, quem foi o Dr. Martim, quem foi o Dr. Davi Ottoni, você tem que saber. Né? Então, isso é essencial para você dizer, olha, eu sou o prefeito dessa cidade com conhecimento da realidade, do que acontece hoje e de como a cidade chegou até aqui. Até porque também entre os papéis do prefeito, está o de valorizar o que veio antes, independente da questão ideológica. Eu sou fortemente ideológico, mas eu nunca deixei de reconhecer, por exemplo, a antevisão do Miguel Carvalho Dias. Lá Ou seja, você tem a tua ideologia, mas você não apaga aquele período em que... não pode. É fundamental você conhecer tudo que veio antes. Nós tivemos aqui um prefeito excepcional, também da família Junqueira, que pouca gente fala dele, que foi um prefeito também com uma grande visão de futuro, que foi o Haroldo Junqueira, chamado Haroldinho Junqueira. Você tem que saber por que o Haroldinho foi um grande prefeito. Sebastião Pinheiro Chagas é um cara visionário. Muitos falam de Sebastião Pinheiro Chagas, muitos falam de Francisco Escobar também como um grande prefeito. Na tua visão, na história completa da cidade, qual foi o grande prefeito de Poços de Caldas? Francisco Escobar. Que não era Poços Caldense, ele era São José do Rio Pardo, não é isso? Olha, na verdade, o Francisco Escobar, ele nasceu aqui no sul de Minas. Ele nasceu no sul de Minas? Eu acho que ele nasceu em Tamanducaia, salvo engano. Mas o Francisco Escobar era um homem muito à frente do seu tempo, um grande intelectual, né, um homem que lia Marx em alemão, era um músico, era farmacêutico, era um rábula, um advogado prático, né? E que era respeitado pela República Velha, né? Tanto é que ele foi prefeito em São José do Rio Pardo e foi prefeito em Poços de Caldas. Ele foi prefeito em São José do Rio Pardo. Eu sabia que tinha uma ligação com São José do Rio Pardo. Tanto é que em São José do Rio Pardo, quando ele foi prefeito, eles estavam construindo a famosa ponte. A ponte do Euclides da Cunha. E eles fizeram uma grande amizade, né? E a estatura intelectual do Francisco Escobar era tamanha que o Euclides da Cunha submeteu os originais dos sertões ao Francisco Escobar, porque não para fazer revisão gramatical nem nada disso, não, mas assim, para ver se era aquele o caminho, uma espécie de revisão literária, né? Que aliás, Euclides da Cunha também lia Marx em alemão. Então, na tua visão, ele foi o grande prefeito de Poços? Foi. Eu acho que foi o homem que fez a transição da vila, né, para a grande cidade. Foi ele que enxergou que isso podia ser uma grande cidade, que aquele pântano, ele tinha um grande potencial. Né? Então, os médicos que viram antes, né? Pedro Sanches, por exemplo, enxergou isso antes.
Mas como administrador, como administrador, como liderança foi ele? Como liderança. E ele era uma pessoa respeitada no Brasil inteiro. O Rui Barbosa, quando se lançou candidato a presidente, ele veio aqui para abrir a campanha civilista, né? Então, um momento, era uma época que o João do Rio visitava Poços, né? Então, eles já começaram a ouvir falar de Poços em função desse alcance cosmopolita que tinha o Francisco Escobar. Do governo Paulo Tadeu, qual legado que você deixou que você mais se orgulha? Olha, algumas coisas, eu digo assim, a questão de um governo participativo. Eu acho que eu não concebo esses governos em que o prefeito senta na mesa, fala faz isso e faz aquilo, e não discute isso, nem com seus secretários e nem com a população. Então, toda a nossa administração teve esse viés. Teve uma sociedade próxima. Próxima. É por isso que eu digo que quando eu quase fui reeleito, eu fui reeleito porque a população participou da administração e sabia que eu estava feito. Quase fui reeleito porque a população sabia o que eu estava fazendo. Porque eu estava enfrentando um poder descomunal. Eu estava enfrentando todos os ex-prefeitos, com exceção do Luiz Antônio. Eu estava enfrentando o governo do Estado, estava enfrentando todo mundo, né? Então, e isso por quê? Porque houve participação na definição do orçamento, participação nos conselhos municipais que nós criamos e recriamos, né? Tinha conselho que não funcionava há anos, e nós recriamos esses conselhos. Os representantes do governo nos conselhos estavam impedidos de presidir os conselhos, somente a sociedade podia presidir. Nós criamos um fórum permanente de educação, em que os professores e os trabalhadores, as cantineiras, as pessoas que participam da limpeza, discutiam, os estudantes, evidentemente, pais de estudantes, discutiam as estratégias e os programas da educação. Tanto é que nós fomos um dos primeiros municípios de Minas a criar o Sistema Municipal de Educação e o Plano Decenal de Educação. E a sociedade participava ativamente? Participava. Quando você fala de participação, às vezes a gente fala assim, mas quantas pessoas iam? 10 mil? Não. O orçamento participativo, que foi implantado pelo PT, é uma ideia do PT, ideia do PT. Né? O orçamento participativo, ele foi feito com cerca de 4 mil participantes. É muita coisa. É muita coisa. Na época, é como se 4% da população participasse ativamente. É muito mais do que 17 vereadores. Né? São funções diferentes, mas é muito mais participativo. O vereador é efetivamente um representante da democracia representativa. Quando você faz orçamento, você está trazendo o povo para fazer uma democracia participativa, né? O Fórum Municipal de Cultura foi uma coisa impressionante. Então, a participação foi algo assim muito... Uma marca que você considera importante presente, no teu governo. Muito presente. É um exemplo que ninguém seguiu, mas ficou. Se não ficou como exemplo, ficou como história, né? Isso, inclusive, permitiu algumas obras que ninguém fazia. Então, como é que um prefeito, naquela época, ia gastar 700 mil reais para fazer um muro de arrimo? 700 mil reais. 1,4% mais ou menos do orçamento global do município, para fazer um muro de arrimo no bairro São José que ninguém vê. Ninguém vê, mas que conteve a possibilidade de um deslizamento lá que levasse 100, 150 casas, 200 casas. Né? Como é que alguém faria uma ponte lá ligando Poços a Botelhos lá na região do João Nery? Uma região de produtores de café, de pequenos produtores, só orçamento participativo. A gente escuta muito que Paulo Tadeu foi um prefeito de obras estruturais. Sim, muito. Isso é real. Obra estrutural dá voto? Não. Aliás, o Luiz Antônio me ligou um dia e falou assim, olha, eu estava na prefeitura ainda, nem cogitava ele ser vice, e ele me ligou um dia e falou, Paulo, estou admirado com o que você está fazendo, mas isso não dá voto. Né? Eu fiz 240 quilômetros, fiz e refiz 240 quilômetros de rede de esgoto. 240 quilômetros. Eu fui a Campinas e voltei. Nós fizemos, né? Tem que falar sempre nós, porque era uma equipe importantíssima. O meu vice, o Zeca Brochado, foi um cara fantástico. Me ajudou demais. Por exemplo, nós fizemos um levantamento da situação dos córregos canalizados. E era lastimável, era assustador. E nós fizemos. Você pode imaginar ali 770 metros ali entre o terminal urbano aqui e lá a policlínica. São 770 metros, 800 metros ali,
em que a canalização estava corroída. Nós recuperamos com concreto. Ninguém viu, porque tinha, mas ninguém memorizou isso, né? Você pega ali onde é hoje a delegacia de polícia, ali atrás da delegacia de polícia, existia um risco muito grande de deslizamento também, carregar aquele prédio para o rio. Aí seria um desastre monumental se aquilo cai, né? Porque você vai represar para trás. Nós fizemos canalizações ali abertas, importantíssimas, né? Nós iniciamos um trabalho de recuperação da Avenida Ubirajara de Moraes, Machado de Moraes. Nós iniciamos a recuperação delas, não deram continuidade. A obra está lá até hoje, 20 anos depois. Com muitos problemas, lá, inclusive. A obra está lá, não deram continuidade. Então, esse tipo de ação, ela nós tínhamos como opção, nós temos que fazer o que tem que ser feito. A gente tinha um levantamento, por exemplo, de que todas as pontes de Poços tinham que ser reformadas, reestruturadas. Nós refizemos o estudo, chegamos a algumas tinham que ser derrubadas, refizemos o estudo, não foi necessário, mas nós fomos lá reforçar as que tinham que ser reforçadas, né? Nós fizemos o trabalho do córrego da João Pinheiro. O córrego da João Pinheiro era essencial, porque ela era um córrego aberto, mas o leito era alto. O berço, né, que a gente chama, o berço era alto. Nós chegávamos nas pontes, ele represava. Então nós fizemos explosões de pedra, abrimos e tal. Ninguém sabe que ali naquela região da Senador Salgado Filho, ali atrás, para ficar mais fácil, do estacionamento e da empresa de transporte, que agora que era a Circular e agora é a Floramar, ali tem 380 metros de canalização. Aquela toda pequena chuva enchia tudo. Tem 380 metros de canalização, está escondido. Então, obras estruturantes, não dava. Quem é que lembra que nós desassoreamos a Saturnino de Brito para aumentar a capacidade e o volume de armazenamento de água e proibir a mineração a montante? Quando eu saí, autorizaram a mineração a montante. 4, 5 anos depois, o trabalho nosso estava perdido, né? O trabalho, o modelo de estação de tratamento de esgoto que tem ali perto da Danone, aquela estação vertical ali, que é a única que funciona em Poços. É a única, nenhuma outra funciona. Aquela que está lá embaixo, que foi um erro fatal construir aquela estação lá, ela não tem 60% de efetividade, né? Aquela tem mais de 90%. A que está na Zona Sul não tem 30% de efetividade. Então, esse tipo de visão, né, de fazer o que é necessário, tem esse viés. Esse viés. Olha, eu passei e fiz. Era o que preciso fazer. Agora, dar voto? Não, talvez talvez você fizer um enfeite na esquina de uma rua. Às vezes uma boa zeladoria dá mais votos do que uma obra estrutural. Exato. A gente falou de governo participativo, Paulo, e a pergunta que eu te faço é, ok, tivemos uma sociedade que participava de um governo, e ao longo do tempo nós temos visto uma sociedade cada vez mais afastada, e isso se reflete inclusive na abstenção de uma eleição. Sim. Poços é uma cidade onde a abstenção é muito alta na eleição. O que aconteceu dessa cidade que participava das discussões e que hoje se abstém de votar numa eleição para prefeito? Eu penso que o fato de não terem sido estimulados a manter uma participação e uma relação dialogal com a administração pública leva a isso, né? As pessoas experimentaram a participação. E depois você tem prefeitos que entram e já chegam, o presidente do Conselho de Educação é meu, o de Saúde é meu, o presidente do Conselho não sei o que, e impõe e acaba com a democracia dos conselhos. Isso é um erro fatal. Eu vejo o prefeito irritado com indicação de vereador, é um erro. As indicações de vereadores têm muito de demagogia, sim, mas elas são essenciais, elas te dão um mapa das pequenas necessidades da população. Você não pode ficar irritado com isso, né? E conselho que incomoda é fundamental. Conselho que sabota é diferente, mas o conselho que incomoda é fundamental, até para que você possa
dialogar com aquele setor. Um conselho de saúde que incomoda é um conselho de saúde que te leva a trazer o pessoal da saúde para discutir melhorias, de educação, idem, né? Então, assim, eu entendo que, em nível nacional, de uma maneira mais geral, o fato do PT ter assumido responsabilidades de governo e ter levado os seus quadros principais para o governo, criou uma dificuldade na interlocução com o movimento social, com os sindicatos e tal. E isso diminuiu realmente, teve um refluxo da participação. Agora, aqui em Poços, nós experimentamos, não chegamos nem ao auge da participação. Se eu tivesse sido reeleito, nós teríamos chegado perto do auge. Eu queria um orçamento participativo com 7 mil, 8 mil, 10 mil pessoas. Aí esse movimento reflui, você fala, mas o que eu vou fazer no Conselho de Meio Ambiente se as coisas chegam impostas? O que eu vou fazer no Condefat se eu vou ter que engolir a demolição? Entendeu? Então as pessoas vão perdendo o gosto pela participação e, evidentemente, se perde o gosto pela participação, perde o gosto pelo processo político também, sobretudo o eleitoral. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta com Alta Definição. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Alta Definição de volta, recebendo o ex-prefeito Paulo Tadeu. Paulo, a gente falou aqui que o PT, as suas campanhas, na verdade, majoritárias, elas foram muito sofridas ali no voto a voto. Depois, na sequência, nós tivemos o Heloísio, que muitos consideram ali um prefeito por acidente, em virtude de toda a história que aconteceu na eleição. O PT ele nunca entrou numa eleição para o Executivo como favorito, mas ele acabou conseguindo alguns méritos junto a você e ao Heloísio. Qual a dificuldade do PT em Poços? Qual a dificuldade que você, como um candidato do PT, enfrentou? Olha, na verdade, eu queria até colocar... Na eleição de 2000, eu já entrei como favorito. A de 2000, eu já liderei desde o começo. Olha, eu não vejo isso como um perfil da cidade. Você tem, e a gente, até de maneira muito primitiva, vamos dizer assim, não é um dado científico, é uma observação, a gente sempre divide a cidade em 30% das pessoas que tendem a ser progressistas, 30% de pessoas que tendem a ser conservadoras e 40% que transita entre os dois campos. Eu acho que é uma questão de convencimento mesmo, de trabalhar melhor as campanhas, de trabalhar melhor a comunicação é falha. Agora, também nós não podemos negar que as eleições de 2016, a eleição de 2020, a eleição de 2024 um pouco menos, mas ainda, elas foram eleições decididas não pela proposta, não pelo projeto, não pela iniciativa, um programa, uma visão de cidade. Elas foram decididas pela negação do outro. Exato. Entendeu? Então, vamos negar o PT. Em 2016 foi vamos tirar o PT. Era um período difícil para o PT, claro, em meio àquela confusão de Dilma Rousseff,
Depois, 2020, não deixa o PT voltar. Isso. Era um mote. E 2024, esse mote ainda não deixa o PT voltar, ainda foi utilizado. Foi utilizado, muito utilizado. Aliás, a disputa entre os candidatos não era quem tinha o melhor programa para posse, era para mostrar para a cidade quem é o mais antipetista. E isso é um horror, porque são pessoas com quem você conviveu, que sabe quem você é, e caem nesse discurso fácil e desonesto, né? Mas, de qualquer modo, a marca disso tudo é, evidentemente, essa estratégia de eu não tenho programa. Né? Você não vê um candidato a governador ou um candidato a presidente, com raríssimas exceções, dizer o seguinte: olha, eu vou acabar com a Previdência, eu vou reduzir o direito dos previdenciários, dos aposentados, eu vou complicar isso, eu vou tirar os direitos trabalhistas, eu vou tirar a contribuição dos sindicatos. Você não vê dizer isso. A forma dele fazer a campanha é falar de corrupção, que é um negócio que vem lá, que é uma estratégia que vem desde o primeiro império. Dom Pedro I é corrupto, então vamos votar nos liberais, vamos votar... Uhum. E o anti, né? O anti-PT prevaleceu nessas 3 últimas eleições. Senão nós não teríamos um período tão medíocre de administração pública como nós tivemos. Né? Extremamente medíocre, uma coisa assustadoramente medíocre. Né? Da pessoa levantar de manhã e não saber o que vai fazer. Tem programa. Não leva em conta a estatística. Nós tínhamos uma preocupação, Rodrigo, a gente tinha preocupação desde a mortalidade infantil, que nós pegamos a mortalidade infantil em 2000 de 16,5 para cada 1.000 nascidos vivos, entregamos com 11. Quer dizer, nós reduzimos em mais de um terço. E parou nesses 11. Para uma cidade rica como a nossa, a gente tinha que estar em 7. Parou nesses 11. Nós tínhamos isso é um grande dado. Isso é um grande dado de qualidade de vida. Mas tinha um dado imperceptível que nós fomos atrás para saber. 22% das grávidas em Poços de Caldas eram adolescentes. Nós reduzimos isso para 17%. Quer dizer, mais 4 anos, certamente nós teríamos chegado a um número ainda mais interessante do ponto de vista de saúde pública mesmo, né? Por exemplo, esse é um número que assusta. Esse número de mortalidade infantil ali no ano 2000, por exemplo. 2000. Né? No ano 2000, que a gente fala, não é longe, não. Vai pouco tempo. Nós temos uma cidade onde também tem-se dificuldade em se assumir, que é uma cidade que paga mal para o trabalhador, por exemplo. A média salarial é muito baixa em Poços de Caldas. Terrível. Né? Nós temos alguns dados que também preocupam, como a própria questão da quantidade de pessoas em programas assistenciais, como o caso do Bolsa Família. É uma cidade... Mas, ao mesmo tempo, não se discute isso, não se fala disso, é como se isso fosse sempre colocado ali embaixo do tapete, esses dados, e a realidade, e o que se mostra é uma cidade bela, bonita, mas que não tem problemas. Exatamente. Mesmo assim, a gente vê essas cidades, por exemplo, essa cidade e essas pessoas que passam dificuldade, nós temos pessoas pobres e que passam fome em Poços de Caldas, mas, ao mesmo tempo, um governo de continuidade, desde 2016... que muitas vezes renega justamente essa realidade. Por quê, Paulo? Por que o pobre em Poços de Caldas, um exemplo, generalizando, eu sei que existem exceções, a gente está apenas... Por que a cidade mantém esse ritmo, mesmo com tantos problemas? Olha, ninguém é revolucionário sendo pobre. Ninguém é transformador sendo pobre. O pobre ele tem tarefas muito mais urgentes do que fazer uma reflexão política. Ela pode, inclusive, aderir a um processo revolucionário e a um processo transformador. Né? Depende do convencimento. Mas o dia a dia da pobreza é algo que não permite reflexão política nem nada. Quando você coloca essa questão de Poços, eu me lembro aqui que eu tinha um programa de renda mínima que já atendia 420 famílias. Programa de renda mínima. Na época... eu tripliquei os recursos da área de assistência social. Nós rompemos com uma lógica de que a prefeitura ajudava as entidades sociais. Ajudava o asilo. A prefeitura está ajudando o asilo. A prefeitura está ajudando a creche não sei qual. A prefeitura está ajudando a igreja que tem
um acolhimento para a criança. Eu chamei essas pessoas para dizer, a prefeitura não vai ajudar mais vocês. A partir de agora, vocês são parceiros das políticas públicas. E tripliquei os recursos de repasse. Só que, ao triplicar esses recursos, eu exigi que cada instituição dessa, uma exigência básica, mínima, tivesse um assistente social. Elas não tinham assistente social. Elas não tinham trabalho profissional. Agora, você lembra aqui, muito bem, que Poços é uma das cidades mais desiguais do Brasil. Do Brasil. É uma cidade relativamente rica, embora esteja decadente no cenário do Estado e no cenário nacional. Nós já fomos a 9ª economia do Estado. Hoje acho que nós somos a 16ª, 17ª. E essa desigualdade de renda, ela também é responsável por isso. Porque nós poderíamos ter um comércio muito mais forte, nós poderíamos ter um mercado de trabalho muito mais forte se houvesse... E não um mercado de trabalho com aquele sobe e desce de vagas de emprego abertas e fechadas. Exatamente, de curto prazo. Então, assim, Poços é uma cidade que precisa de um outro governo estruturante, inclusive do ponto de vista econômico. Qual foi o último governo estruturante? O meu. O seu, foi o último. Foi o último. Quando eu falo estruturante, tudo isso que eu comentei aqui, do ponto de vista da saúde, da população, de criar bases, das medidas sanitárias e tal. Mas, ao mesmo tempo, você olhar para as empresas locais e criar estímulos. O Distrito Industrial fomos nós que compramos. O Distrito Industrial tinha 3 milhões de metros quadrados lá do Estado abandonado, que jamais seria um distrito industrial, porque todos os custos dos distritos industriais implantados pelo Estado, no Estado, não implantou de Poços, mas implantou no Estado inteiro. Todos os custos eram divididos com o nosso aqui. Então, o custo do metro quadrado aqui era terrível. Então, eu consegui comprar aquilo como área rural. E aí, realmente, iniciar a implantação do distrito industrial. Esse é o quê? Uma visão estruturante, né? Profissionalizar um pouco mais a atividade turística. Mas eu falo isso, Rodrigo, dizendo para você o seguinte, nós não tínhamos recurso, a gente não tinha dinheiro. Falando de dinheiro, a situação atual da prefeitura financeira te preocupa? Muito, muito. Hoje, eu vou dizer para você, há cerca de 6 anos eu observo isso. Então, eu peguei isso como fotografia. A tendência, eu observo isso há mais tempo. Hoje, a prefeitura, há cerca de 6 anos, a prefeitura virou um fim em si mesmo. O que significa a prefeitura ser um fim em si mesma? A prefeitura é uma espécie de síndico dos interesses municipais, dos interesses sociais, dos interesses da população, e ela é um instrumento de atendimento das demandas da população. A prefeitura existe para isso. A administração pública existe para isso, para atender a população. E isso tem um custo, que nós cobrimos esse custo com os impostos. Tem 6 anos que a prefeitura vive o tempo todo fazendo as contas todos os meses para pagar a folha de pagamento, para não atrasar a folha de pagamento. O grande mérito dessas administrações é não atrasar a folha de pagamento. É isso que eles fazem, não fazem mais nada além disso. Aí alguém fala, mas fez um passo municipal que custou não sei o quê. Claro que fez. Vai ficar devendo em outra área. Não paga hospital, não paga Santa Casa em dia, tem coisa atrasada lá, tem coisa atrasada no Santa Lúcia, atrasa a coleta de lixo. A coleta de lixo de Poços de Caldas regrediu 50 anos. Você já deve ter observado, onde você mora, que aquelas montanhas de lixo que são feitas no dia da coleta ficam ali 3, 4 horas até passar o caminhão. E os funcionários da coleta não têm culpa disso. E ao ficar ali debaixo de sol, debaixo de chuva, estão proliferando inseto, barata, estão proliferando doença. Olha, regredimos 50 anos na coleta de lixo porque não tem dinheiro para pagar em dia.
Então, a prefeitura hoje vive para pagar o servidor, que tem que receber. Mas o descalabro é tão grande, o descontrole é tão grande, que nós chegamos a esse ponto. Sem dinheiro não se governa. Sem dinheiro, olha, se tiver responsabilidade, governa. Mas tem que ter responsabilidade e tem que ter coragem para dizer não também. Eu dizia para as pessoas, eu fui eleito para dizer sim. Agora, quando eu falo não, é porque eu não posso dizer sim. Então, se tiver responsabilidade, é possível governar. Se perguntar para mim, tem conserto? Era a minha próxima pergunta. Tem conserto? Tem conserto. Tem conserto. Quanto tempo para consertar? 1 ano e meio. Não mais do que isso. E o senhor consegue observar essa boa vontade Não. na atual administração para isso? Não, eu até tenho uma grande simpatia pelo prefeito. Né, nós já tivemos juntos em algumas campanhas. Gosto dele pessoalmente, né, tenho uma relação familiar com ele, gosto demais da Tereza, que é uma mulher extraordinária, que tem um conhecimento profundo de administração pública, que é a mãe dele. Mas eu não vejo isso nele, essa pegada, sabe? Essa coisa, uma coisa que tem atrapalhado muito os prefeitos é achar que ser tiktoker é suficiente. Era outra pergunta também. Para um político da velha guarda, como Paulo Tadeu, né, como nós já passamos por aqui, Luiz Antônio, também falamos disso, como é observar agora essa questão do TikTok no dia a dia, com banalidades, quando a gente tem questões seríssimas para se discutir numa administração municipal? Então, se você é um TikToker para o bem, vamos dizer, olha, eu vou resolver isso aqui, eu estou trabalhando na comunicação com a população, isso é um instrumento interessantíssimo, inclusive um instrumento de participação popular. Agora, se eu uso esses pequenos vídeos para esconder alguma coisa que está errada, por exemplo, tem um escândalo, 33 milhões de reais sumiu do Fundeb. Aí eu vou lá, faço 10 videozinhos, põe no vídeo, o povo vai esquecer os 33 milhões. Te desanima um pouco esse tipo de política? Me desafia a pensar como enfrentar. Eu tenho uma máxima comigo que eu aprendi com o grande Apolônio de Carvalho, que um dia ele olhou bem para mim, ele leu um poema que eu tinha escrito e ele me disse, falou, olha, amargo você pode ser, você só não pode ser pessimista. Então, assim, a amargura faz parte, né? Mas você não pode ser pessimista. Então, você não é um político transformador. Aliás, ele usou uma expressão muito própria dele, que foi um revolucionário, né? Ele me disse, você não pode ser um político revolucionário se você for pessimista. Então, eu digo isso, olha, você não pode ser pessimista, você tem que trabalhar o tempo todo. Nós temos, a civilização tem esses fluxos e refluxos, tem esses picos e tem essas decadências, né? Então a gente tem que estar firme na luta o tempo todo e não pensar que a única forma de ser vitorioso na política é você ser a gota que transborda o copo. Eu tenho que me sentir vitorioso quando eu sou também a gota que ajuda a encher o copo. Você teve um posicionamento ao longo da tua carreira política e que muitos consideram raro, que é o do prefeito que volta para a Câmara. Sim. Não é comum isso, inclusive em Poços de Caldas né? Houve essa questão da sua parte, ok, vou trabalhar como um vereador. Gostou do teu período na Câmara? Gostei, eu achei muito bom ter ido. Sente saudades da Câmara? Olha, saudades propriamente não, eu vou ser pouco modesto aqui, mas assim, eu acho que o Legislativo tem mais saudades de mim do que eu do Legislativo. Mas porque é desgastante para quem trabalha, volto a dizer, para quem trabalha com seriedade. Né? Para quem vê as coisas acontecendo ali, isso é o absurdo, né, das coisas acontecendo e o voto já vem carimbado, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, que as pessoas se recusam a debater. O modus operandi de certa forma... É desgastante. Te desgasta. É desgastante. Então assim, mas foi legal, sabe? Até do ponto de vista histórico, eu acho que eu sou um dos 3 ou 4 únicos prefeitos de Poços que, salvo engano, acho que são 3. Eu acho que são 3 também. Que foram prefeitos e foram presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Entendeu? Prefeitos eleitos, né? Porque antes teve outras. Então, eu acho que isso também vale e valeu, né? Mas, assim, eu entendo que a prefeitura precisa romper essa situação sob pena de daqui a 6 meses eu voltar aqui e falar assim, ó, agora está difícil consertar.
como não tem conserto Minas, como não tem conserto Rio de Janeiro, como não tem conserto Rio Grande do Sul. São Paulo, pela pujança, tem conserto até daqui a 20 anos. Mas Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e Minas Gerais estão no limiar do desastre. Né? Tem alguma liderança política hoje em Poços de Caldas que lhe deixa entusiasmado? Tem. Você me pergunta, a minha tendência é mencionar os do PT, né? Mas eu tenho sim, acho que os nossos vereadores são promissores, né? Dinei Mafra. O Dinei e o Thiago tem demonstrado uma capacidade muito grande, né? Política, né? Eu quero aqui lamber a cria, né? Acho também que a Cacá tem hoje uma liderança promissora. Fora do círculo do PT, tem alguma liderança que também você diga, gosto, acho que... Pois é, a dificuldade é que eu não vejo nesse outro campo ninguém falando as coisas que nós estamos falando. Nós temos pessoas boas nos outros campos. O presidente da Câmara é uma boa pessoa, né? Mas eu não vejo ele discutindo estrutura. Né? Eu estou vendo ele, inclusive, indo por esse caminho perigoso do TikTok. Quer dizer, eu vou ficar por aqui. Né? Eu acho o Flávio faz um bom trabalho. O vereador, né? Flávio Tony. Né? O Lucas poderia ser muito mais do que é. A pastora é surpreendente. Lucas se desanimou sendo um líder de governo? Eu já tinha me desanimado antes, não como pessoa, volto a falar. Como parlamentar. Como político eu já tinha me desanimado antes, não foi surpresa para mim. Como pessoa, ótima, né? Uma pessoa agradabilíssima, educado, fino. Eu passei muitos anos pedindo para ele não me chamar de senhor, mas ele insiste. Então, eu vejo que... mas eu não vejo essas pessoas discutindo a macropolítica do município. As estratégias para o município, eu não vejo. Eu vejo o nosso pessoal fazendo essa discussão. O Thiago, por exemplo, está se especializando em finanças públicas e está indo muito bem. Né? Eu acompanho o trabalho dele e está indo muito bem. Não vejo ele errar nesse campo. Né? Conversa muito comigo sobre isso. Aliás, ele tem por que conversar, porque também entre os legados que nós deixamos, né, está o fato de a minha administração ter sido considerada a melhor do Brasil em responsabilidade fiscal nos anos de 2001 a 2004. Então, quando eu falo que é possível administrar sem dinheiro, administrei sem dinheiro. Mas eu não deixei dívida. Que pese o Navarro, que gostava de pavonear, que quem sucedeu não serve, não presta, que deixou dívida e tal, e quando chega no final do ano vai lá e assina o balanço de 2004 exatamente do jeito que eu deixei. Que foi também o que o Sérgio fez com... Quem foi teu grande adversário na política? Eu acho que o maior adversário que eu tive no político foi o Sebastião Navarro. Foi o Navarro. Porque era um homem completo. Mas era um adversário respeitável. A relação pessoal, sim. Absolutamente respeitável. Era um homem que conhecia política, entendia de política, tinha uma noção de razoável para boa de administração pública, não tinha visão estratégica e era um homem extremamente culto. Então, o diálogo com o Navarro era um diálogo elevado. Falta cultura hoje? Falta. E isso é fatal, né? Isso é fatal. Nós vamos para o nosso último intervalo agora do Alta Definição. Daqui a pouco a gente está de volta. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52,00, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Já começou o maior volta às aulas da região, é o Volta às Aulas Arquipel.
Corre para as nossas lojas e garanta 100% da lista escolar. Ah, e com o melhor preço garantido da região. Aqui você encontra atendimento VIP e estacionamento, os maiores lançamentos e a qualidade Artpel que você já confia. E você pode pagar no Pix ou em até 10 vezes sem juros. Consulte condições. E em 2 endereços, Rua Cis Figueiredo 674 ou Rio de Janeiro 121. Ah, e você pode comprar 24 horas na palma da sua mão no site artpel.com.br. Volta às aulas, é na Artpel e eu tô te esperando aqui. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro. Um site com mais de 3 mil itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja, nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte, use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. Alta Definição de volta nesta quarta-feira, reta final da conversa aqui do nosso bate-papo com o ex-prefeito Paulo Tadeu. Paulo, PT sofreu algum tipo de violência por ser uma pessoa tão ideológica? Você se assumiu já nessa entrevista aqui ideológico. Sim, muito, né? Desde os meus tempos de juventude, né? Desde o tempo da opressão aberta. Eu carrego sequelas desse tempo. Eu sou um homem atormentado por pesadelos. E desde esse tempo. Mas eu lido com isso, né? E aqui, em primeiro lugar, eu fui recebido num primeiro momento com estranheza, né? Como um forasteiro que veio aqui querendo dar palpite na cidade, embora não fosse propriamente um forasteiro, mas fui recebido aqui como forasteiro. E as agressões eram bastante grandes. Eu perdi empregos que na época eu não entendia por quê. Hoje eu entendo claramente o que aconteceu. Apenas um grupo, um laboratório, um dirigente de laboratório falou claramente comigo, falou, olha, eu recebi uma informação da tua cidade que você é comunista. Eu falei, não sou comunista. Ele falou, é a mesma coisa, você está demitido. Então, tivemos campanhas terríveis. A campanha de 96, por exemplo, os últimos 15 dias, minha família ficou abrigada num hotel. Né? Essa história eu já ouvi uma vez. Nós tivemos que nos refugiar. Ficamos como refugiados no hotel. A minha filha mais velha abandonou a escola por 15 dias, 20 dias e foi morar com a minha irmã em Capivari, em São Paulo. Então, minha casa foi invadida, minha casa foi vandalizada. Valeu a pena, Paulo? Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza que sim. A vida sem luta não é luta. Aliás, a vida sem luta não é vida. E se você não luta pela vida, parece que você não... Né? Alguma coisa a gente tem que deixar. Não é possível que a gente vai passar por aqui, por um mundo assim, impermeável, em que eu vou apenas cuidar de mim, cuidar dos meus, cuidar dos próximos, não pensar o ambiente, né? Não pensar a preservação das águas, que foi outra grande política nossa, né? Que foi a gestão integrada de águas, que eu ganhei prêmios nacionais e internacionais.
ganhei encomendas pela gestão de águas, fui convidado para ser palestrante no Fórum Social Mundial para falar do exemplo de Poços de Caldas, né? Não cuidar das águas, não cuidar das matas, não cuidar da paisagem urbana, né? Tem um outro legado importante meu que pouca gente lembra. Se não fosse a nossa administração, o centro de Poços de Caldas era um paliteiro de edifícios. Fomos nós que encerramos aquela fase de fazer de construções. Edifícios altíssimos no centro de Poços de Caldas. Que hoje é uma coisa que pode ser revista, trocada por menor ocupação, tudo bem, o tempo muda. Mas naquele momento foi um ato corajoso que me deu uma quantidade enorme de adversários, inimigos, que investiram contra a minha candidatura à reeleição. A família sempre esteve junta nesses momentos difíceis? Sempre junta. Minha mulher é uma mulher extraordinária. Minha mulher, aliás, hoje faz 40... Quer dizer, hoje não. Semana passada fez 49 anos que nós estamos casados. Mas é uma companheira. E não é uma companheira do lar. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Ela é muito discreta, mas ela não é uma companheira do lar. Embora saiba administrar bem a família, né? Compartilhar essa administração. Ela é uma pessoa de luta. A minha mulher nunca ocupou cargo em sindicato, mas a minha mulher nunca deixou de mobilizar e, não só em Poços, mas regionalmente, mobilizar os professores nas históricas greves dos professores, né? Ela tem uma consciência política bastante intuitiva, bastante clara. A família sempre esteve junto, os filhos sempre estiveram juntos, compartilhando as alegrias, que foram bem menos do que as dificuldades e as tristezas, mas sempre estiveram juntos. E a saúde, Paulo? Saúde como político ou como pessoa? Como pessoa. Não, eu tive uma surpresa o ano passado, surpresa mesmo, né? Porque eu sempre procurei cuidar dessas questões, recomendo que os homens cuidem, né? Não dá para brincar com essa questão do câncer de próstata, porque Poços de Caldas, ao contrário do que muita gente diz, o índice de câncer em Poços não é diferente. Não é muito diferente do padrão. Não é muito diferente. O tipo que é diferente, né? Então, o câncer de próstata em Poços tem um nível um pouco acima da curva. Com todos os exames feitos, negativos e tal, de repente eu comecei a sentir alguns desconfortos e fui surpreendido com um diagnóstico de um tumor de próstata bastante agressivo, muito agressivo, e que me tirou o chão, né, da minha família. Mas a gente foi consertando. Os médicos que me atenderam em Poços, eu tenho até medo de citar nome, porque fica à vontade. Você tem medo de esquecer alguém, né? O Antônio Ângelo, que começou a pesquisar a questão do intestino, que aparentemente era, porque eu tinha um resultado negativo, né, de próstata. O Márcio Gonçalves, o médico presente, atento, eu vi o sofrimento nos olhos dele quando ele me comunicou. Doutor Aum, que sempre me aconselhou bem, me ajudou, né? O Ricardo Avelino, o Ernesto, que deu cobertura espiritual, vamos chamar assim, o Luiz Cobra, que teve o tempo todo junto comigo, e depois o Wilson Batista, que teve o cuidado de me ligar, para me aconselhar, né? E o Alcides Moscone, que foi a pessoa que botou a bola no chão. Falou, Paulo, você está dando muita bicuda aí, vamos pôr essa bola no chão, porque isso tem solução, tem saída, vamos para o tratamento. E a última, que eu não poderia deixar por último, até pela importância, que foi a atitude do Moscone, do Carlos Moscone, do pai do Alcides, a quem eu liguei depois de algum tempo de distanciamento por conta das questões políticas e que me atendeu como um médico, mas, sobretudo, como uma pessoa que deixou de lado todas essas diferenças e me tratou como amigo.
E isso me ajudou muito. Eu estou bem hoje, me sinto curado. Evidentemente que eu ainda estou aguardando os próximos exames para ver se eu vou precisar continuar o tratamento ou não. Mas eu estou bem, estou animado. Já aquela parte pós-cirúrgica de cansaço e tal, isso passou. E já estou na luta de novo, né? Graças a Deus, graças à minha família e graças a essas pessoas que tiveram comigo o tempo todo e a quantidade de amigos também, né? Pessoas para quem eu liguei que eu sabia que tiveram o mesmo problema, escuta, como é que foi? Né? Essas pessoas também me ajudaram muito. O Cavini, viu? Estou esquecendo do Cavini, que lá do Memorial, que quando soube, pediu que o médico desse o diagnóstico para mim no mesmo dia, lá do diagnóstico de imagem. Não uma descoberta, mas uma redescoberta de uma rede de pessoas que se preocupam comigo. A vida vale a pena, Paulo? Vale, o tempo todo. A vida vale a pena. A vida é... Por isso que a gente quer viver, né? A gente... Eu digo que o tempo o tempo é inexorável, mas assim, você pode viver todos os dias da sua vida, né, na memória. Tudo que passou está na sua memória, então você pode reviver, você pode... Então quando eu olho todo esse tempo, né, vou fazer 72 anos agora em fevereiro. Quando eu olho para esses 72 anos e eu vi as coisas que vivi, que passei, que senti, eu fico assim muito... Eu me sinto não realizado no sentido do senso comum da palavra, mas eu falo, olha, viver valeu a pena, né? Quando eu falo também assim das pessoas que me acudiram nesse momento, eu tenho amigos excepcionais, amigos que me ligaram oferecendo todo tipo de apoio, meus irmãos que me deram todo tipo de apoio. Então são pessoas que chegam na sua vida e dizem, ó, Paulo, você está no nosso horizonte, nós não esquecemos de você. Isso é a parte boa. Agora, a doença, num primeiro momento, é assustadora. Então, o que eu recomendo é isso, gente. Olha, não brinque com isso. Faça os exames direitinho, vai lá, faz o ultrassom, faz o PSA, o toque é 10 segundos, 15 segundos, não é bicho de 7 cabeças, você não fica menos masculino por isso é uma grande bobagem. E eu já faço isso há muito tempo. E em que pese eu fazer, ainda fui surpreendido. Então, você imagina se eu não fizesse. Para a gente encerrar, o que eu estou pedindo nesse especial de ex-prefeitos que a gente faz aqui, para encerrar, para quem quer entrar na vida pública, para quem quer se colocar a favor de um ideal, de uma cidade, de um estado, qual a dica do ex-prefeito Paulo Tadeu? Olha, eu poderia falar aqui sobre muitas coisas. Poderia falar aqui sobre solidariedade, eu poderia falar aqui sobre compromisso, eu poderia falar aqui sobre sustentabilidade, que hoje é um tema importantíssimo para Poços e para o mundo. Eu poderia falar em se preparar para isso, né? Mas eu acho que hoje, o que eu diria para as pessoas que querem entrar, ou para as pessoas que entraram, ainda estão no começo, ou para as pessoas que estão em algum tempo, já estão aí há algum tempo, especialmente os homens, o que eu poderia dizer para eles é o seguinte, olha, entrar na política sem ter um compromisso claro, objetivo, com o direito das mulheres, entrar para a política sem discutir o tratamento que tem sido dado às mulheres nesse país, entrar para a política sem entender que a violência doméstica, a violência contra a mulher, não é um fato definitivo, não é algo que não se possa reverter, não vale a pena. Nós temos que entrar hoje para trazer junto um compromisso efetivo, um compromisso político com a maior dimensão possível, porque não dá para conviver com a normalização das agressões, da violência e com o feminicídio. Eu acho que essa é a grande tarefa
Esse ano de 2006 nós temos grandes tarefas. Esse ano é o ano que nós temos que conquistar a jornada 5x2. Esse ano é o ano que nós temos que consolidar novos direitos do trabalho, consolidar a questão da justiça tributária no Brasil, menos impostos para quem ganha menos, mais impostos para quem ganha mais. Nós temos que consolidar a soberania nacional, nós temos que enfrentar todo essa loucura que o mundo está vivendo hoje aí de normalização, de invasão de um país para sequestrar um presidente, seja ele quem for. Mas eu diria que o ponto prioritário hoje é essa questão do combate à violência contra as mulheres. Não dá para normalizar, não dá para achar que os nossos índices são baixos, né? Porque essa questão está se ampliando, está crescendo e nós precisamos colocar um fim nisso. Então, se você quiser entrar para a política hoje, ou já está na política, se você não tiver esse compromisso, você está entrando pela porta do fundo. Paulo, obrigado pela presença. A gente termina esse programa com um aperto de mão. Obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, você tem meu respeito pela tua história, pela tua luta. E é recíproco. Obrigado, Paulo. A gente termina o programa, voltamos na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Uma boa noite para você e até lá. Alta Definição. Apoio Cultural. GR Vivari e Plano Funerário São Luís.